céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Céus proclamam Teu louvor. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio e nem mais forte que Deus. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio e nem mais forte que Deus, nosso Deus, glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Não há igual a Ti, 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 não há igual a Ti. Graça e paz, nós dedicamos as quartas-feiras e os domingos também à oração. Nós apresentamos os nossos motivos para intercedermos juntos por eles. Este é o nosso momento de orarmos juntos.
Hoje nós não recebemos nenhum motivo de oração, mas eu acredito que você tenha necessidades, tenha conhecimento de problemas que estão sendo enfrentados, e este é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus. Eu gostaria que nós nos lembrássemos do João Pedro. Nós apresentamos este pedido no domingo passado, no nosso culto presencial. O João Pedro está internado lá em Três Lagoas, no Mato Grosso. O João Pedro é de uma família querida, ele foi membro da nossa igreja, trabalhou bastante na nossa comunidade, e que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre ele. Eu espero que você também esteja orando por ele. E ontem, terça-feira, o nosso irmão Gioia, nosso querido Gioia, também não esteve bem, ficaram muito preocupados, achando que fosse Covid. Ele foi levado para o hospital de Vila Alpina, mas felizmente ele já está bem, já está em casa, mas continuemos orando por esta família e por todas aquelas pessoas que estão passando por todo tipo de necessidade, a partir da enfermidade, outras enfrentando luto, outras com problemas econômicos. Então, lembre-se, ore pelo seu vizinho, da sua direita, da sua esquerda, ore por alguém da igreja, leve consigo as necessidades de oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Eu espero que você agora coloque isso diante do Senhor. E no decorrer desta semana, não deixe de enviar seus pedidos para juntos orarmos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por este momento em que estamos na Tua presença, em que estamos falando contigo, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelas bênçãos que temos recebido de Ti. Mas, ó Deus, Tu sabes o quanto temos lutado, quantas são as nossas dificuldades. Conhecemos pessoas queridas, amigas, que estão passando por momentos difíceis. E eu te peço, Pai, visita os leitos dos hospitais, visita os pastores, visita aqueles que estão cuidando do seu rebanho e sofrendo, vendo pessoas que estão passando por tantas dificuldades. Sê com os médicos, sê com as enfermeiras. Ó Pai querido, sê com aqueles que estão desempregados, sê com aqueles que trabalham em serviços perigosos, sujeitos a contágio, atendimento ao público. Eu coloco essas vidas nas Tuas mãos. Especialmente eu coloco João Pedro, ó Pai, que neste momento ele possa estar sentindo a Tua presença, possa estar sentindo a Tua paz e que o Teu poder esteja se manifestando na sua vida. Muito obrigado também, porque o Senhor cuidou do Gioia, ele já está em casa. Ó Pai, fortalece o Teu servo, visita Maria Antônia e toda aquela família. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Cada lar que está recebendo este culto neste momento, que o Senhor possa estar abençoando e guardando para a Tua glória. E continua, ó Deus, suprindo nossas necessidades. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E eu queria lembrá-lo que no próximo domingo nós teremos culto presencial. Então, todos os domingos, das 10 às 11 horas, nós vamos ter o culto presencial. Se você quiser se inscrever, pode mandar lá para nós, assim o ambiente estará mais preparado ainda. Ok? E à noite, às 18h30, nós passamos este culto online. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar.
voz da estéril, mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, boa noite a todos e todas. Quero ler com você Neemias 4. Neemias 4, do primeiro versículo até o versículo 5. Estaremos depois lendo outros versículos, mas isso eu estarei expondo e avisando o irmão para ficar atento aí com antecedência. Neemias 4 diz assim: Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei, dizendo: Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Feche os olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nesse momento, nesse instante, te pedimos que a tua palavra seja uma palavra viva e eficaz, ó Pai amado.
palavra profunda, palavra que nos inspira a sermos diferentes, a mudar, a como mudar, Pai querido. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos nessa série de estudos, né? Como mudar, como ser diferente, como ser uma nova pessoa nesse momento. E eu quero falar hoje com vocês como vencer o desânimo. Como você e eu podemos vencer o desânimo. O desânimo é uma doença terrível, não é verdade? É uma doença pior do que o câncer, pior do que a AIDS, pior do que a Covid. Porque, primeiro, ela é universal. O desânimo nos desanima, nos paralisa, te atinge, me atinge, nos atinge. O desânimo, ele não é somente universal, mas também ele é recorrente. Ele atinge a nossa vida e ele tem picos, né? Há momentos que estamos desanimados, depois não estamos mais desanimados, estamos animados, depois estamos muito desanimados, depois estamos mais preparados, mais capacitados, daqui a pouco volta de novo o desânimo e a nossa vida vira essa onda, né? Altos e baixos, e nós nos acostumamos com isso, ficamos paralisados. E terceiro, o desânimo ele é contagioso. Ele é tão cruel como qualquer outra doença. As outras pessoas ficam desanimadas quando você está desanimado. Logo, o desânimo acaba se tornando universal, recorrente e contagioso. Agora, a boa notícia. A boa notícia, entretanto, é que o desânimo também é curável. E a gente vai observar na história da vida de Neemias. Neemias ele ilustra 4 causas do desânimo e 3 curas para o desânimo. E eu quero expor para você muito rapidamente nessa noite esses 4 aspectos que causam o desânimo e as 3 respostas, as 3 curas para o desânimo na sua vida e na minha vida. Bom, você se lembra de que Neemias ele era um líder de um grupo de israelitas, né? Grupos de judeus que haviam retornado para a Babilônia para reconstruir, retornado da Babilônia, né, para Israel, para reconstruir os muros de Jerusalém. E logo que eles começaram a trabalhar no projeto da reconstrução de muros, eles estavam com muito fervor, estavam com muito zelo, eles estavam animados, eles estavam empolgados com o projeto. Contudo, depois de trabalharem por um certo tempo, eles desanimaram. Aquela onda de desânimo que é universal, recorrente e contagiosa chegou na vida daqueles judeus. E no capítulo 4, Neemias mostra porque essas pessoas elas ficaram desanimadas e como podem então superar esse desânimo. Mas antes vamos falar as causas desse desânimo, né? Primeiramente, a causa do desânimo que Neemias aponta para nós aqui, né, é a fadiga, é o cansaço, é estar simplesmente cansado. As pessoas de Judá, elas diziam assim, os trabalhadores já não têm mais forças. Em outras palavras, eles haviam trabalhado por um longo tempo e estavam fisicamente exaustas. Estavam simplesmente esgotadas, cansadas, física e emocionalmente esgotadas. E nesse ponto a gente vai ler no versículo 6. Olha só que interessante. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura. Sabe o que é interessante, meu irmão? Sabe quanto é o tempo para início do desânimo? É quando estamos na metade do projeto. É quando você está pintando um muro e observa que ainda falta metade da casa para pintar. Aí você fala assim, eu não aguento mais. Ou quando estamos lavando aquele banheiro ou limpando a casa e a gente percebe que ainda faltam mais quartos ainda para limpar. Ou quando você está lavando aquela louça de domingo e olha depois para o fogão e descobre que ainda tem 3 panelas de pressão para lavar.
Você fala assim, ah não. O desânimo chega nesse momento, meu irmão e minha irmã. O desânimo chega quando a gente percebe que a gente está na metade do problema. E é isso que a gente observa aqui no texto. No versículo 6, eles foram reconstruindo o muro, eles foram preparando todo aquele grande projeto que Neemias estava dirigindo, mas eles perceberam que ainda estava faltando metade do muro. É a partir daí que você percebe o princípio do desânimo. É como um grande pintor, artista que está preparando aquele belo quadro e aí daqui a pouco ele percebe que ainda falta metade ainda para finalizar, né? Metade da obra para ele terminar. E aí ele começa a olhar para as outras coisas. Ele fala assim, eu vou ter que organizar aqui esse mural, eu vou ter que limpar a minha sala, vai dar um trabalho total. Logo, fique atento a esse detalhe. Uma das causas do desânimo é sim o cansaço. Mas o cansaço surge quando estamos observando que a metade do trabalho ainda está para ser feita. Essa é uma das causas principais que observamos, né? O segundo aspecto que a gente observa da causa da fadiga, do desânimo, né? É a frustração. No versículo 10 de Neemias 4, a gente lê assim: ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Olha só como eles estavam desanimados e frustrados. Eles estavam observando não para o fim da obra, não para a solução dos seus problemas, mas eles estavam observando para os entulhos. Eles falam assim, ainda há muito entulho. Ainda há muita coisa para se fazer. Não basta ter somente ainda a metade para finalizar. Ainda tem muito trabalho para realizar. Tem muita sujeira aqui para limpar. Tem muito trabalho para arcar. Tem muita coisa para se fazer. E é isso um ponto que realmente acontece na sua e na minha vida. Então, a frustração é o segundo aspecto. O cansaço, a fadiga, acaba sendo também um fator principal, né, do desânimo, né? Mas a ideia de a frustração de ver as coisas e falar assim, eu não tenho capacidade para finalizar isso. Eu nunca vou conseguir acabar. Olha quanta coisa eu tenho para fazer. É um dos fatores do desânimo. Logo, fique atento a esse gatilho também. Fique atento a esse sinal. Fique atento a esse detalhe que vai te gerar um desânimo. Não é somente o cansaço, mas é também a frustração. Sempre que você estiver realizando um projeto, algum lixo vai acumular. Isso pode ser algo frustrante. Mas você deve entender que isso é normal. Toda obra demanda trabalho, demanda suor, demanda lixo e demanda também reconstruções. E o lixo ele vai se multiplicar porque é natural. A gente precisa reconstruir e renovar e isso acaba se tornando muito normal. Certa vez quando eu estava arrumando aqui, né, esse escritório aqui, né, da minha casa, fui intimado pela minha esposa, né, a limpar esse escritório porque ele estava muito sujo. Eu falei assim, não, tudo bem, então eu vou, né? Percebi que tinha muito lixo mesmo, tinha muita coisa para jogar fora. Quando eu percebi que ainda faltava metade, fiquei desanimadaço. Mas depois que eu observei a quantidade de lixo que eu estava recolhendo, fiquei duplamente desanimado. Mas olhei por um outro lado, pensei comigo, bom, esse lixo que eu estou descartando agora não vai mais voltar. Esse lixo que eu estou agora jogando, ele não vai mais voltar. Pode demandar um trabalho inicialmente agora, mas ele vai gerar o quê? Um livramento nesse momento, porque eu vou ter mais espaço para comprar livro e guardar livros aqui, né? É a partir desse pensamento, desse aspecto positivo, que a gente começa então a nos recordar e a entender que sim, acontece. Os processos de reconstruções da nossa vida, na nossa realidade, demandam sim trabalho, demandam sim lixos, aparecem sim entulhos na nossa vida. Mas a gente precisa sim estar preparado para essas coisas. Há um outro aspecto que mostra também esse detalhe, né, não somente da frustração, né, e da fadiga, mas também ao aspecto da paralisia. Nós começamos a achar que nós não somos mais capazes de limpar ou de colocar essa reconstrução em prática.
quando estamos na metade da demanda do serviço, quando percebemos que há muito entulho para a gente gerenciar, nós começamos a ficar paralisados e com medo. E aqui a gente observa que isso acontece também com os israelitas, mas por um outro fator externo. Olha só que interessante. Os ajudantes de Neemias expressaram-se desta forma: os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Olha só que interessante. Isso aqui, do medo, fica linkado com outra causa, o quarto fator que realmente pode te desanimar, que é o medo do fracasso. Quando nós começamos a sentir o cansaço, a sentir essa fadiga, começamos a ver a demanda, a frustração, e começamos a ter medo, isso se aproxima cada vez mais do nosso fracasso, da nossa derrota. E isso tudo acaba sendo um fator desanimador, um fator que nos desanima, nos paralisa e nos deixa apático para continuar os nossos projetos. Por isso, a gente observa que isso acontece na vida dos israelitas aqui nessa realidade, nessa história interessantíssima aqui de Neemias. Perceba que os inimigos que estavam ali cercando, os israelitas estavam ali praticamente atemorizando, paralisando, pondo medo. Na terra de Israel havia pessoas que não queriam que um muro fosse construído. E um muro ao redor da cidade representava segurança, representava defesa. E é por isso que os inimigos não queriam que o muro fosse terminado. Assim, primeiro eles criticaram os judeus, depois os ridicularizaram e por fim os ameaçaram. Se continuarem a reconstruir o muro, vamos matá-los. Então os construtores ficaram desanimados, por causa do quarto fator que leva ao desânimo, o medo. Observe quem ficou desanimado. Foram os judeus que moravam perto do inimigo. No versículo 12 diz isso. Judeus que estavam perto do inimigo começaram a ficar com mais medo. Logo em seguida eles desanimaram outros, dizendo: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. E isso é interessante de observar aqui, meu irmão e minha irmã. Quando a gente tem esse fator de desânimo, do medo, e quanto mais perto dos inimigos, daqueles que nos desmotivam, daqueles que nos atemorizam, quanto mais perto estamos deles, nós começamos a ficar também contagiados com esse medo. Começamos a ficar desanimados porque alguém nos desanima. Começamos a ficar paralisados porque alguém nos paralisa. Começamos a ficar atemorizados porque alguém nos atemoriza. Contagiados dessa forma, nós contagiamos e desanimamos os outros, paralisamos os outros, atemorizamos os outros. E aqui a gente observa a resposta, as três respostas, as três ações de Neemias para esses quatro aspectos do desânimo. E eu vou repetir para você não se esquecer. Falamos sobre o medo, sobre o fracasso, sobre a frustração e sobre a fadiga. Os quatro fatores que causam em você o desânimo são a fadiga, a frustração, o fracasso e o medo. Aqui vemos no texto a resposta de Neemias para esses quatro problemas que podem gerar em você e em mim o desânimo. O primeiro aspecto que ele defende é: reorganize-se. O segundo aspecto, lembre-se. E o terceiro aspecto, resista. É assim que ele responde. Olha como é que ele funciona. Neemias, na sua sabedoria, na sua instrução dada por Deus, ele utiliza o princípio da reorganização. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Versículo 13. Neemias disse:
vamos organizar as coisas, vamos estabelecer um novo sistema aqui. Este grupo vai para lá e este outro fica aqui e o problema será solucionado. O primeiro princípio para vencer o desânimo é reorganize a sua vida. Quando você fica desanimado, não desista dos seus objetivos. Ao contrário, desenvolva um novo modo de agir. Ficar desanimado não significa necessariamente que você esteja fazendo algo errado. Significa que pode estar surgindo questões que estão te desanimando e te paralisando. Logo, a primeira questão da reorganização que vemos aqui com Neemias é: afaste os inimigos do povo, afaste-se daquelas pessoas que te dão conselhos ruins, afaste daquelas pessoas que te desanimam, afaste de pessoas que querem somente o seu mal e só falam mal de você. Neemias remove aquele povo daquela região e coloca ele perto de um local mais cercado, mais distinto, ele reorganiza a situação. Estão desanimados porque estão sofrendo muita pressão? Se reorganize. Está desanimado porque você está abatido? Se reorganize. Está desanimado porque somente ouve só conselhos ruins e somente ameaças? Se reorganize. Neemias, ele faz esse mover para conseguir mobilizar o povo para um projeto final, porque ele está atento ao seu objetivo. Logo, ele está perseverando até o fim. 2. Lembre-se do seu líder, né? A gente estava falando sobre reorganizar, lembrar e resistir. Segundo ponto, lembre-se do seu líder. Quem é o nosso líder? O nosso líder é o Senhor. Observar o que Neemias diz: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante, versículo 14, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Traga à memória quem é o seu Senhor. Lembre-se quem te deu sabedoria, capacidade e instrução para realizar os seus objetivos e as suas metas. Quando nós nos lembramos de Deus, começamos a lembrar que somos filhos e filhas amadas, somos pessoas instruídas e capacitadas para caminhar, para andar e seguir adiante. Nós precisamos nos reorganizar e lembrar de quem é Deus. Logo, o desânimo vai começando a diminuir. Nós começamos a ter novas perspectivas da vida. Quando nós começamos então a abrir mão desses aspectos que nos atrapalham, lembre-se que o desânimo ele começa, com a metade do serviço, e quando estamos na metade estamos cansados. Quando estamos cansados, ficamos desanimados e tememos o fracasso e começamos a ter medo. Por isso, a palavra de Deus diz: reorganize-se, lembre-se do seu Senhor, lembre-se de quem é teu Deus, lembre-se, porque é Ele que nos fortalece. Quando ficar desanimado, tire o seu pensamento das circunstâncias e coloque-o no Senhor, pois as circunstâncias deprimem e desanimam. Lembre-se de seus pensamentos determinam os seus sentimentos. Se você se sente desanimado, é porque está com pensamentos desanimadores. Se ao contrário você quer se sentir encorajado, comece a ter pensamentos encorajadores. Escolha alguns versículos animadores da Bíblia para memorizar. E siga em frente. E por último, lute. Lute apesar das aparências. De que outras formas posso lutar contra o desânimo? Resistindo a ele. Observe o que Neemias diz no versículo 14. Lute por seus irmãos, lute por seus filhos, lute por suas filhas, lute por suas mulheres, lute por seus maridos e por sua casa. O que Neemias está dizendo? Não se rendam ao desânimo. Sem lutar, você não vai ter vitória. Resistam ao desânimo. Lute contra ele, não desista, resista. A Bíblia ensina que nós cristãos estamos numa batalha espiritual e numa guerra. Estamos num conflito sobrenatural, num combate contra as forças do mal. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos cristãos e ele adora nos depreciar. Nós devemos resistir. Tiago 4,7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Resistam a ele e aos seus pensamentos negativos. Resista a todo desânimo. Resista a tudo aquilo que te põe para baixo. Resista a toda aquela informação que te deixa chateado, que te deixa deprimido, que te cansa e que te desanima. Logo, você não precisa viver uma vida desanimada. A escolha é sua. Você pode optar por desistir, mas pessoas notáveis, pessoas vencedoras, optam em continuar, porque sabem que o trabalho ainda está na metade, ainda falta outra metade para construir. Não se desanime, meu irmão e minha irmã, não paralise, não fique abatido, porque Deus está no comando e no controle de tudo. Por isso, eu coloco para você esses 3 desafios, esses 3 aspectos que aprendemos com Neemias. Reorganize-se, lembre-se e resista. O desânimo tem chegado no seu lar? Você tem encontrado cansaço? Tem encontrado medo? Tem encontrado insegurança porque acha que vai fracassar? Meu irmão, eu quero te dizer, reorganize-se, lembre-se e resista. O desânimo está chegando no seu coração nesse tempo. Você acha que seus projetos não vão conseguir chegar naquele seu sonho, naquele projeto que você imaginou? Reorganize-se, lembre-se e resista. Meu irmão, a tua família está instável nesse momento e você está desanimado para reerguer aquele seu casamento, reerguer aquele seu filho que está abatido, reerguer a sua filha, reerguer seu marido. Reorganize-se, lembre-se e resista. Esses são os conselhos que observamos de Deus na vida de Neemias, que teve muitos resultados, teve muitas vitórias. E eu também oro para que essas vitórias cheguem no seu lar, alcance seu coração e transforme a sua realidade. Que essa mensagem cause em você mudança, cause em você transformação, cause em você um desejo intenso de mudança para que você fique extremamente animado. Que Deus te abençoe ricamente. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, nesse momento, nesse instante, estamos aqui pensando e meditando na vida de Neemias, ó Pai. Sabemos o quão desafiador é o desânimo quando invade os nossos corações. Mas nós pedimos sabedoria e discernimento, ó Pai, para aprender a se reorganizar, a se lembrar que o Senhor é Deus e capacitador das nossas vidas. E também, ó Pai amado, a resistir a toda tentação, a todo infringir, a toda violência que o diabo venha fazer em nossas vidas, ó Pai. Pai querido, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha em cada lar agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de recolhimento, e fortaleça cada coração com muito ânimo, com entusiasmo, Pai querido, para que todos possam continuar alegres, perseverantes e resistentes, ó Pai. Cremos na Tua Palavra e enxergamos a mensagem do Evangelho nesse texto, ó Pai. Queremos te pedir agora nesse momento por cada vida, por cada família, por cada filho e cada filha, ó Pai. Cuide de cada um, pois estamos agora nesse momento clamando a Ti, Jesus. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente. Um beijo no coração, meu irmão.
Salvation.